Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. É muito bom estar com vocês aqui, com a gente mais uma vez. Esse semestre temos nos reunido quinzenalmente aqui no seminário da Iniciativa Paulo Freire, na Universidade de Colômbia. E é uma alegria estar encerrando esse ciclo de conversas, debates, muito aprendizado com a nossa convidada de hoje, Bárbara Born, e com essa sala cheia de pessoas, de educadores e educadoras. Imagino que temos pessoas aí em diversas funções aí na educação participando com a gente, que coisa boa. Eu vou passar. Meu nome é Fernanda Dias, sou doutoranda em Antropologia e Educação na Universidade de Colômbia, sou pedagoga também, mineira, belo-horizontina e vespasianense. E, e é uma alegria estar com vocês aqui. Sou também da equipe de coordenação da iniciativa Paulo Freire na Universidade de Colômbia e vou passar agora a palavra antes da gente começar toda a nossa conversa com a Bárbara, para o professor Paulo Brinkenstein, que é um dos nossos coordenadores aqui, também coordenador da iniciativa na universidade. Ele vai apresentar um pouco o que é a iniciativa para vocês. Paulo, passando a palavra para ti. Obrigado, Fernanda. Bom, primeiro, super obrigado, Bárbara, por aceitar o convite. Eu conheço a Bárbara há muitos anos, né? A gente conviveu lá em Stanford por muitos anos, quando ela ainda estava fazendo doutorado. E é muito bom ver uma sala tão cheia, acho que talvez uma das mais cheias da história, né? Então, claro que isso mérito da Bárbara, que é uma pessoa hoje em dia muito conhecida no Brasil nessa área de formação de professores e tudo mais. Bom, eu só queria falar um pouco rapidamente sobre a história da Iniciativa Paulo Freire e também um pouco sobre como vocês podem participar. Essa iniciativa surgiu aqui na Universidade de Colômbia como uma iniciativa de professores e alunas no centenário do Paulo Freire, em 2021, e naquela oportunidade ainda era a pandemia e tudo mais, mas a gente fez um evento comemorando o centenário do Paulo Freire, inclusive com Gilberto Gil, Fernando Haddad, muitos outros e outras pessoas incríveis. Foi um evento online, mas muito grande, com quase 3.000 pessoas no total. E esse evento lançou essa iniciativa aqui na Universidade de Colômbia, e desde então a gente tem crescido em várias direções. Hoje a gente tem uma presença em mídia social, que vocês podem olhar aí no Instagram e outras plataformas também. A gente tem esses seminários que a gente faz, e a gente tem um evento anual também que vai acontecer no ano que vem. É uma iniciativa que é muito participativa, no sentido que a gente quer muito que vocês participem. Então, tem um grupo no WhatsApp que é aberto, que as pessoas podem entrar para saber de mais notícias e tudo mais, mas a gente também quer ideias. Então, se vocês tiverem ideias, pessoas para a gente convidar, ou outras ideias de outros tipos de iniciativas que a gente pode ajudar ou promover aqui em Colômbia ou online, a gente está super aberto para fazer essas coisas acontecerem. E a ideia é tanto fazer seminários assim para a gente aprender coisas novas e tudo mais, mas a gente quer também trazer para os Estados Unidos e para a academia internacional a voz brasileira, a voz da América Latina, a voz do Paulo Freire, porque hoje os temas que o Paulo Freire lançou no mundo são muito populares, né, na academia internacional, mas muitas vezes as pessoas esquecem que isso começou no Brasil, de certa forma, né, que a ideia da pedagogia crítica começou no Brasil, começou na América Latina, começou no Sul Global, e a gente quer muito trazer essas vozes do Sul Global para os Estados Unidos, para a Europa, para a academia internacional. Então, esse é um dos outros objetivos que a gente tem. E então, sem mais, eu queria de novo agradecer a Bárbara, agradecer a Fernanda, Inara, Mariana e outras pessoas da iniciativa que estão aqui, que fizeram esse evento acontecer, e passar de volta, então, a palavra para você, Fernanda, e muito obrigado a todos. Eu só queria dizer que, por conta de todas as questões que estão acontecendo aqui no campus de Colômbia, nos últimos dias, que vocês devem saber, enfim, várias questões
Tem uma série de reuniões de emergência que estão sendo convocadas e eu vou ter que sair um pouco antes para participar de uma delas. Então, me desculpo, Bárbara e vocês, mas são coisas totalmente imprevisíveis que estão acontecendo. Mas é isso, Fernanda, então, com você. Tá bom, tá bom. Eu vou dar uma de DJ aqui e vou passar a palavra para Mariana, que vai apresentar a Bárbara para a gente já começar aí a aprender muito com ela. Boa tarde a todos. Obrigada, Bárbara, por estar aqui Imagina. conosco hoje. Então, hoje a Bárbara ela vai apresentar o seminário Formar os Formadores, Caminhos para Escalar a Formação Continuada com Qualidade. A Bárbara Born, ela é doutora em Educação pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Ela possui mestrado em Educação Internacional Comparada pela Universidade de Stanford e em Educação pela Universidade de São Paulo. Ela é bacharel e licenciada em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi professora de anos finais nas redes pública e privada de São Paulo e desde 2014 atua como formadora de professores. Sua pesquisa foca em formação inicial e continuada de professores, prática de ensino, currículo e avaliação. Atualmente é diretora da pós-graduação, extensão e pesquisa do Instituto Singularidades. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada a todos que estão conosco. E agora eu vou passar, então, para a Bárbara. Obrigada, Mari, Fernanda, Inara, obrigada, Paulo, pelo convite, pelas palavras acolhedoras. Um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de me aproximar. Já tinha me aproximado virtualmente do grupo com aquele convite da colaboração do Instagram que a Mari pediu, e aí vim a conhecer a iniciativa de vocês, achei muito bacana. Então, parabenizo também pela iniciativa de levar Paulo Freire, Paulo, né, que é esse guardião da iniciativa, aí já desde Stanford, levando o Paulo para os Estados Unidos também. E aí eu preparei essa apresentação hoje, mas acho que antes de eu compartilhar, eu queria só alinhar, é um grupo razoavelmente grande, de que a gente está umas 50 pessoas dentro da sala, tem um esquema de ter perguntas no final, mas se alguém tiver alguma coisa que não estou entendendo para onde a gente está indo, quiser fazer uma pergunta no meio, fiquem à vontade, né? Acho que é muito ruim quando vira um monólogo e as pessoas não interagem, então estou aqui para a gente bater um papo também, não é uma apresentação monológica, por favor, então sintam-se à vontade de levantar a mão ou jogar pergunta no chat, que eu vou, na medida do possível, gerenciando as telas aqui, a gente vai conversando. E acho que, para começar a apresentação, uma coisa que eu queria trazer para vocês, geralmente passa um pouco batido, né, na mini bio da gente, porque a pessoa fez doutorado, a pessoa está ocupando um cargo dentro da academia, mas a coisa mais importante para entender a pesquisa que eu vou apresentar hoje, os dados que eu vou apresentar hoje, é o fato de eu ser professora e ter sido formadora de professores, né? Eu, na qualidade de professora, quando eu me vi dentro de uma sala de aula de escola pública, eu fui professora da rede municipal de ensino aqui em São Paulo, a primeira coisa que eu falei eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não tenho repertório para lidar com os desafios, e aí eu fui procurar ajuda. E fui procurar ajuda onde? Na formação de professores. Acontece que eu não encontrei a ajuda que eu precisava na formação de professores. E isso me levou à academia a buscar estudar a formação de professores, e eu me desviei dessa rota, acabei estudando avaliação e currículo no meu primeiro mestrado, lá com o Ocimar Lavarce, mas eu virei formadora nesse meio de caminho, né? Por algum motivo eu fui me dando um jeito, me ajeitando na sala de aula, virei supostamente uma boa professora e alguém me convidou um dia para ser formadora de professores. E aí, mais uma vez, eu me vi numa situação que eu falei, cara, eu não tenho nenhum repertório para fazer isso que eu estou fazendo. E fui aprendendo na marra a ser formadora de professores. E aí, quando eu tive a oportunidade, né, de fazer o meu doutorado, eu fiz lá na Universidade de Stanford, onde eu conheci o Paulo, eu quis estudar justamente isso, né? Como que a gente pensa essa figura do formador para garantir que o professor na sala de aula tem o suporte necessário para ter uma prática significativa e, por extensão, a gente garanta um ensino de qualidade para os alunos. Então, é uma pesquisa que foi feita, eu vou mostrar um pouquinho para vocês os resultados, mas foi feita com bastante rigor metodológico, né? Muito pautada em teorias, mas que traz esse traço da minha experiência pessoal, né? A motivação dessa pesquisa tem muito a ver com o que eu senti na pele como formadora de professores. Então, vou trazer um pouquinho dessa pesquisa e dessa reflexão, porque eu acho que a figura, acho com
não acho de um achismo, né? Acho com base em estudo, em evidência, mas o formador de professor, para mim, hoje, é a chave para a gente conseguir levar a formação de qualidade para os professores. É muito difícil escalar a formação continuada com qualidade, e se a gente não olhar para essa figura específica, que é o formador, a gente não vai conseguir virar essa chave. Para começar a falar de formação, acho que tem um ponto importante, e é aqui que eu queria começar a nossa. Por favor, gente, conversa, não monólogo, porque eu fico muito sozinha quando eu vou olhando as carinhas de vocês, meio, o que está acontecendo? Então, vamos lá. Eu acho que tem um ponto de partida que acho que orienta tanto o meu trabalho quanto a minha prática enquanto formadora, porque ainda que eu esteja diretora e pesquisadora, eu também sou formadora, eu sigo fazendo formação de professores, é sempre pensar a educação numa perspectiva de complexidade. E essa figura, né, da matriosca, da bonequinha russa, acho que ajuda a gente um pouco a entender essa complexidade para que a gente chegue nessa figura do formador. Qualquer formação continuada que eu vá fazer, né, qualquer experiência de aprendizagem que seja voltada para os professores que eu queira mediar, eu preciso pensar em todas as camadas que estão envolvidas nela. Não dá para pensar formação continuada de qualidade, nem formação inicial, formação nenhuma, se eu não penso na primeira camada dessa bonequinha, que é qual é a concepção de aprendizagem, qual é a concepção de ensino que eu trago para esse modelo de formação. Vou explicar por que isso é importante. Se eu entendo que uma escola de qualidade, que uma educação de qualidade, esse aluno performar numa avaliação externa, né, ele acertar lá os xizinhos do SAEB, tem um modelo de formação que funciona para isso, que é treinar esse professor para trabalhar esse aluno, como que ele responde provas, que é trabalhar com esse professor, como ele ensina conteúdos conceituais e factuais de baixa ordem cognitiva para esses alunos, certo? Se esse é meu objetivo. Só que Bárbara e ciências da aprendizagem como um todo, a gente tem visto que esse não é o objetivo da educação e que esse não é o caminho para, de fato, promover uma aprendizagem significativa. Se a gente entende, né, que essa primeira camada da nossa bonequinha aí, a aprendizagem dos nossos alunos, é um modelo em que esse aluno está aprendendo em profundidade, com compreensão, que ele está construindo conhecimento evidentemente pautado, né, nesse conteúdo que foi produzido socialmente pela humanidade ao longo dos séculos, né? A escola tem essa função de levar às próximas gerações aquele repertório que já foi construído, mas não de uma maneira crítica, de tal forma que esse aluno se aproprie daquilo que é mais estruturante dentro deste conhecimento, para que ele possa criativamente solucionar problemas, para que ele possa aplicar esse conhecimento de formas distintas na sua forma de viver. Eu preciso pensar, então, né, a camada seguinte, que é que professor precisa estar dentro da sala de aula para mediar essas experiências de aprendizagem? Que tipo de práticas este professor precisa ter dentro da sala de aula para assegurar que esses alunos, de fato, aprendam de maneira ativa, de maneira colaborativa, que se desenvolvam na sua integralidade, né? Que eu não olhe para esse aluno só como um cérebro que está absorvendo o conteúdo, mas sim como um ser humano que está se desenvolvendo em todas as suas dimensões. E aí é pensar que repertório este professor precisa para atuar diante desse desafio. É muito mais difícil educar dessa forma. E isso requer um profissional muito mais qualificado, né? Muito mais preparado para lidar com esses desafios, muito mais repertoriado, não só do ponto de vista de conhecimentos teóricos, mas também de conhecimentos práticos. O que nos leva a pensar que o formador desse professor, a pessoa que está atuando no processo de desenvolvimento profissional docente, precisa ter um repertório ainda mais vasto. Não só porque este repertório dele tem a ver com essa complexidade do ensino lá na sala de aula, porque, evidentemente, o formador tem que ter um entendimento de sala de aula muito bom, mas porque ele está mediando situações de aprendizagem para um adulto. E não é qualquer adulto. É um adulto que está se desenvolvendo dentro de um contexto profissional. É diferente você falar de educação de jovens e adultos, por exemplo, no contexto de EJA, né? Eu estou mediando acesso ao currículo, mas com esse adulto específico, e falar de desenvolvimento profissional. Existem estratégias, conhecimentos específicos que essa pessoa precisa ter para ela mediar a aprendizagem deste profissional para levar
a este contexto de ensino, percebe? Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, e é desta perspectiva, né, que a gente parte aqui do desenho dessa pesquisa, é que existem essas camadas de complexidade que precisam ser pensadas. Quando a gente pensa especificamente no ensino, né, pensa que na formação continuada o aprendiz é o professor, eu estou falando de uma profissão que traz uma complexidade gigantesca. A Margaret Lampert, que é uma das principais pesquisadoras da área de formação de professores nos Estados Unidos, pelo menos, ela define a complexidade da docência como sendo composta de 4 elementos que são muito importantes e que devem ser considerados por um formador. Primeiro, a ausência de rotina, né? Acho que eu suponho, eu vi algumas pessoas que eu conheço aqui, inclusive Nayara, Aline, que são minhas amigas de longa data aí, que são professoras com certeza, mas imagino que a maior parte das pessoas aqui sejam professoras também. Todo mundo que já entrou numa sala de aula sabe que não existe rotina, né? Por mais que o professor se prepare, se planeje, nenhum sexto A é igual a um sexto B. E nenhum sexto A de 2024 vai ser igual ao sexto A de 2025. Porque os alunos são diferentes, porque o mundo está em transformação, porque as coisas que acontecem fora da escola repercutem dentro da escola e a gente precisa dialogar com elas. E, portanto, o professor, ele não pode ser uma pessoa que apenas reproduz scripts. Né? Se eu tenho um professor que chega na sala de aula lá com seu caderninho, com o passo A, B e C, e ele só sabe fazer o passo A, B e C, qualquer coisa que fuja desse roteiro, ele não vai estar preparado para lidar com aquilo. O bom professor, o professor capaz de mediar essas situações de aprendizagem, como a gente disse anteriormente, voltadas para esse desenvolvimento em profundidade dos estudantes, ele tem que saber lidar com essa ausência de rotina. Ele tem que entender que ensinar significa trabalhar múltiplos objetivos simultaneamente. Um professor não entra na sala de aula só para trabalhar o conteúdo do currículo com os seus estudantes. O conteúdo disciplinar, propriamente dito, né? Um professor de ciências, ele vai lá, está trabalhando, sei lá, sistema respiratório com seu aluno no 8º ano, mas ele também está trabalhando o desenvolvimento social, o desenvolvimento emocional, a forma como esse aluno lida com o erro, a forma como esse aluno colabora com seus pares, querendo ele ou não. Ele pode até achar que ele só está trabalhando o conteúdo disciplinar específico do currículo, mas vários objetivos estão sendo trabalhados ali estão sendo trabalhados na sala de aula e desenvolvidos por esses estudantes. E se o professor tem intencionalidade e consciência sobre esse desenvolvimento, a sua atuação, evidentemente, vai ser mais efetiva, vai ser mais engajadora. Os professores, eles não trabalham com uma criança, 2 crianças, eles estão ensinando múltiplas crianças que são diversas, né? Mesmo uma sala de aula extremamente homogênea, se a gente pensar, vou dar aula numa escola de elite em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde todos os alunos têm o mesmo recorte racial, o mesmo recorte socioeconômico, mesmo dentro desse espaço, as crianças são diferentes, porque elas vêm de famílias que são distintas entre si, com religiões diferentes, com repertórios culturais distintos, com problemas familiares distintos que repercutem dentro da sala de aula. Elas são neurodivergentes, né? Elas podem ter formas de aprender que são distintas entre elas, e o professor precisa dar conta dessa complexidade. E, mais do que isso, um professor dentro da sala de aula, ele mobiliza múltiplos conhecimentos ao mesmo tempo, né? Eu sou professora de história. Então, se eu vou dar uma aula lá de período colonial brasileiro, eu não estou só mobilizando o Caio Prado Júnior e Celso Furtado no meu background, né? Que está mobilizando ali no meu HDzinho enquanto eu estou dando aula. Eu estou trabalhando isso, mas eu estou pensando qual é o vocabulário adequado que eu uso para os meus estudantes de 7º ano, que não é a mesma coisa que dar aula no 2º ano do ensino médio, que tipo de abordagem pedagógica que eu vou utilizar para trabalhar esta etapa específica da disciplina, quais são os materiais que eu seleciono, que tipo de intervenção eu faço quando o Enzo puxa o cabelo da Valentina no fundo da sala, certo? E a gente vai se organizando e trabalhando esses conhecimentos tudo ao mesmo tempo. Eu não compartimentalizo o meu cérebro e falo, bom, agora eu só vou pensar na gestão de sala de aula, agora eu só vou pensar na questão do desenvolvimento cognitivo dos meus alunos. É tudo muito simultâneo. E, portanto, a gente precisa pensar no desenvolvimento deste profissional
a partir dessa complexidade, né? Nenhuma formação inicial, e quando a gente está discutindo formação continuada, isso é muito importante. Eu tenho batido muito nessa tecla, Aline, acho que tem menos de uma semana que eu vou falar sobre isso, mas, enfim, eu bato nessa tecla porque eu acho muito importante. Nenhuma formação inicial dá conta de preparar o professor para essa complexidade de uma vez. Ninguém vira este professor pronto para lidar com esta complexidade em 4 anos de formação inicial. Isso se dá ao longo da carreira e, portanto, pensar a formação continuada é pensar no desenvolvimento deste profissional ao longo da sua carreira. Aqui no Brasil, eu sei que isso tem muita diferença nos Estados Unidos, né, Paulo, de um estado para outro, de administrações para outras administrações, mas eu circulo muito na Secretaria de Educação aqui no Brasil e eu ouço muito dos próprios secretários falas do tipo, a gente faz formação continuada porque o professor veio mal formado da formação inicial. E é sempre isso, né? A formação continuada como um arremedo da formação inicial. Mas, idealmente, a gente tem que pensar a formação continuada como parte desse profissionalismo, como parte do desenvolvimento de um profissional da complexidade, deste profissional que, idealmente, para lidar com tudo isso, ao longo da sua carreira, ele vai se tornar naquilo que alguns pesquisadores da área de educação chamam de expert adaptativo. O que é o expert adaptativo e por que ele é importante dentro dessa perspectiva de aprendizagem, né? Um expert adaptativo, ele é um profissional que tem um amplo repertório de práticas e de saberes relevantes para o seu exercício profissional e ele é capaz de articular este repertório para tomar decisões diante de situações complexas. E mais do que isso, ele é um profissional que tem uma ampla capacidade de monitorar aquilo que ele sabe para perceber em que medida aquele conhecimento pode ou não pode ser aplicado diante de situações específicas. Ele cria em cima deste repertório e inova em cima desse repertório, e ele sabe onde buscar conhecimento quando ele percebe que ele não tem. Ou seja, ele tem uma ampla capacidade metacognitiva. Tem dois componentes aqui, né, do desenvolvimento da expertise adaptativa que colocam a formação continuada enquanto um aspecto central para o desenvolvimento desse profissional, que são bastante relevantes para a gente pensar aqui na questão do formador. Primeiro, que é o tipo de repertório que precisa se desenvolver, né? Essa expertise adaptativa, ela se dá com base num repertório de saberes profissionais que tem a ver com conhecimento para o ensino, com o desenvolvimento do repertório de conhecimento pedagógico do conteúdo desse professor, de conhecimento pedagógico geral, de entendimento sobre como as pessoas aprendem, e esse é um repertório que vai sendo construído ao longo da carreira, e um repertório de práticas que este profissional vai alimentando e retroalimentando a partir de trocas significativas com seus pares, a partir da oportunidade que ele tem, por exemplo, de sistematizar os conhecimentos que ele produz na sala de aula, né? Uma coisa que nós, professores, fazemos muito é desenvolver conhecimento tácito. A gente vai na sala de aula, a gente descobre um jeito de lidar com aqueles problemas, e aí a gente incorpora aquilo e nem percebe que incorporou. E a formação continuada de qualidade, que pensa, né, essa construção da expertise adaptativa, ela propicia ao professor que ele reflita sobre essas ações, as que são bem-sucedidas, os aspectos que estão funcionando sobre a sua prática, que ele teorize sobre esses elementos e que ele, portanto, faça com que essa aprendizagem, esse desenvolvimento criativo que ele teve de uma prática nova que ele construiu, ou de uma compilação, por exemplo, de entendimentos sobre misconceptions dos alunos com relação a uma temática específica que o professor vai percebendo ao longo dos anos, ele sistematiza isso de tal modo que este conhecimento está mais acessível para si e para os seus pares para compor esse repertório que leva à expertise adaptativa. O tipo de formação continuada que leva a esse desenvolvimento, todavia, não é uma formação continuada como aquela que eu falei que é comum, que é a formação continuada voltada para ser arremedo de formação inicial fraca, ou uma formação continuada que é muito voltada para esse professor treinar o seu estudante para performar numa avaliação externa, por exemplo. É uma formação continuada que, de fato,
trabalha com o desenvolvimento da qualidade deste profissional ao longo do tempo, de maneira sustentada, com um olhar muito voltado para a sua prática e com o entendimento de que ele tem que estar nessa relação permanente entre ampliação de repertório teórico conceitual e de repertório prático. A gente tem muita evidência do campo de pesquisa de formação continuada daquilo que funciona, né? Tem alguns estudos, especialmente meta-análises, que vão olhar para vários estudos, né, individuais, experiências, implementações de formação continuada e que traçam, em alguma medida, quais são os grandes elementos que estão dentro da formação continuada que explicam resultados observados, tanto na prática do professor, quanto na aprendizagem dos estudantes. Então, o campo de pesquisa de formação continuada, ele é bastante robusto nesse sentido, né, do traços de eficácia de formação. E a gente observa que muitos estados, municípios e outros atores, inclusive do terceiro setor, que eles vêm apostando na formação continuada como uma ferramenta de solução para a melhoria da qualidade educacional. Só que para formar este professor que a gente gostaria, esse expert adaptativo, é qualquer tipo de formação que funciona? Será que basta incorporar os elementos, né, dessa formação continuada eficaz que a gente fala, por exemplo, eu já vou trazer alguns deles aqui para vocês, mas a duração prolongada da formação, a quantidade de horas da formação, que isso automaticamente leva a um resultado desejado? Então, essa é uma pergunta que o campo vem se fazendo, inclusive diante de cenários e de tentativas de escalar a formação continuada que não necessariamente resultaram naquilo que se desejava, que era aumento da aprendizagem dos estudantes. Quando a gente vai olhar, né, no miúdo esses estudos, onde que a gente observa que os resultados estão acontecendo? Ou seja, onde as evidências de pesquisa demonstram que formação continuada funciona e que ela, né, de fato impacta dentro da sala de aula e quais formações funcionam? A gente tem muitas intervenções que, inclusive, são essas que vão compor aqueles estudos e aquelas metas-análises, que revelam tanto mudança na prática dos professores, quanto mudança na aprendizagem dos estudantes, que foram desenhadas por especialistas que estão ou dentro da universidade, ou que são pessoas muito experientes e que estão apoiadas por times que estão estudando teoricamente a formação continuada. São formações que incorporam características, né, dessa formação de alta eficácia, que trazem metodologias ativas, que consideram esse adulto dentro da sua especificidade de aprendizagem. E aí a gente vê que quando você vai para a escala, e aí tem alguns estudos de escala grandes que foram feitos especificamente na China, né? Teve um que o Prashant Loyalka, que também é professor lá da Universidade de Stanford, ele avaliou recentemente, já faz, nossa, quase 10 anos, né? Mas, enfim, na última década, ele e a Ana Popova também, que era uma estudante de doutorado lá da Universidade de Stanford, esses estudos, e mesmo o Banco Mundial tem um estudo recente olhando para implementações de larga escala, que a gente observa que eles incorporam traços de formação continuada eficaz, mas eles não dão certo. E aí, quando você vai comparar a descrição do desenho dessas implementações, o que parece ser o elemento que diferencia esses modelos? A qualidade da mediação. Quem é a pessoa que está à frente desse processo? Então, para trazer um exemplo aqui para vocês, né? Nesses estudos que eu falei que foram feitos lá na China, eles incorporaram aspectos genéricos do que são formações continuadas eficazes. Elas eram centradas no conteúdo de ensino do professor, elas tinham uma carga horária de longa duração, mas elas eram basicamente seminários. Tinha uma pessoa que ficava falando na frente dos professores sobre o que fazer, e os professores ficavam sentados ouvindo o que eles deveriam fazer. O bom e velho modelo monológico, por exemplo, que eu estou fazendo agora.
aqui com vocês. Péssimo, terrível, mas não estou aqui na proposição de uma formadora, né? Senão a gente não estaria fazendo isso. Mas esse é um pouco as características que a gente observa. E nos estudos mais recentes, né, quando a gente vai pensar assim, a compilação desses elementos do que a gente sabe sobre formação continuada, a figura do mediador também começa a aparecer, especialmente nas revisões mais recentes, como a que o Learning Policy Institute fez em 2017, como um elemento estruturante. Então, o que a literatura descreve que tem que ter numa formação continuada para ela dar certo? Primeiro, idealmente, ela é uma formação centrada no conteúdo do ensino. O que quer dizer uma formação centrada no conteúdo do ensino? Os professores, né, os educadores, eles tendem a conseguir fazer relações mais eficazes com o que eles precisam fazer em sala de aula quando eles estão estudando o tema específico da formação continuada em relação ao currículo que eles precisam desenvolver. Então, a maioria dos estudos onde a gente observa evidências de efeitos na aprendizagem dos estudantes ou em mudanças de práticas dos professores, a gente está falando de formações em que esse professor está trocando com seus pares da mesma área disciplinar, ainda que o tema não seja necessariamente o currículo propriamente dito de física, ou de ciências, ou de química, ou de matemática. Por quê? Por exemplo, eu vou fazer uma formação sobre educação para as relações étnico-raciais ou como trabalhar um currículo antirracista dentro da sala de aula. Eu posso trabalhar isso de um ponto de vista mais genérico, de um ponto de vista mais estrutural, de discussão conceitual, de educação para as relações étnico-raciais, de equidade, etc. Para aquele professor que, quando chega na segunda-feira, tem que trabalhar o currículo de física na sala de aula, é muito difícil, às vezes, sozinho, fazer essa ponte. Se a gente consegue trabalhar esses temas já circunscritos à área de ensino dos professores, a gente aumenta a probabilidade de que ele consiga levar isso enquanto prática na sala de aula, de que ele se sinta seguro de incorporar esses aspectos enquanto prática da sala de aula. A mesma coisa, por exemplo, avaliação, planejamento de currículo. Se a gente está fazendo isso já em relação ao próprio currículo que o professor desenvolve, em relação às especificidades disciplinares do que ele precisa trabalhar, as chances maiores são de que ele vai, de fato, conseguir incorporar esses elementos na sua prática. Porque isso tem relação com outro aspecto, né? Essa formação está dialogando com os desafios da sala de aula. Eu não estou falando deste conteúdo disciplinar de um ponto de vista puramente teórico. Eu estou trazendo ele em relação ao que o professor tem que fazer, em relação ao seu currículo, à atuação dele profissional dentro do espaço de sala de aula. Outro elemento importante, e aqui, por exemplo, aqueles estudos que falharam miseravelmente em alcançar resultados positivos não incorporaram, é uma ideia de aprendizagens ativas e apropriadas para adultos. Aqui tem um ponto importante, uma chave, né, bastante estruturante da qualidade da formação continuada, que muitas vezes é desconsiderada, que as pessoas acham que a aprendizagem ativa é simplesmente botar a mão na massa. Então, eu levo para o espaço de formação continuada uma reprodução do que o professor supostamente teria que fazer na sala de aula no contexto mão na massa, e esta reprodução vai dar conta dele fazer o mesmo na sala de aula. Aprendizagem ativa no contexto de formação continuada significa aquilo que é apropriado para o desenvolvimento profissional de um adulto, no caso, o professor. Ou seja, este professor ele vai estar trabalhando com o que é a atividade, o exercício profissional dele. Ele vai estar construindo currículo junto com seus pares, discutindo evidências de avaliação dos seus estudantes, pensando atividades de ensino não só vivenciadas do ponto de vista do aluno, mas do ponto de vista dos professores, que é a ideia de desempacotar essa atividade, que a literatura traz bastante. É isso que é uma aprendizagem ativa voltada para o professor, não é só fazer rodas de conversa ou só fazer esse professor vivenciar uma atividade do ponto de vista do aluno, não é suficiente para a gente garantir que isso transforme a sua prática. A vasta utilização de modelização, que é o que a gente aqui no Brasil costuma muito usar o termo de homologia de processos, né? Que é o formador colocando o chapéu de professor e os estudantes e os professores vivendo o chapéu dos estudantes, isso é super importante, sempre associado
com um momento de metacognição, em que eles estão desempacotando e discutindo aqueles movimentos e aquela atividade. E isso associado ao uso de representações da prática, né? Uma formação que, de fato, transforma a prática do professor, ela precisa trazer a sala de aula para dentro do espaço formativo por meio desses instrumentos, que são atividades dos estudantes, planos de aula, gravações de discussões dos estudantes em torno de uma situação problema, ou gravações de um outro professor trabalhando com aquela temática, por exemplo. Tudo isso é bastante relevante para o desenvolvimento do professor. A ideia de que esse professor ele está participando junto com seus pares da mesma escola e da mesma área de atuação, então professores de matemática junto com professores de matemática e professores de uma mesma escola atuando juntos nessa formação, e o acesso ao suporte de especialistas, ou seja, o professor ele precisa ter na mediação desta formação, e aqui, né, daqui vem um pouco essa pesquisa que eu vou fazer e esse olhar que eu trago para o formador, ele precisa ter alguém que, primeiro, domine todos esses outros elementos, que saiba construir situações de aprendizagem que incorpore esses outros elementos, que tenha um vasto domínio da sala de aula e que tenha qualidade na posição que ele ocupa, que é um educador de educadores. Então, a pessoa que ocupa o lugar da formação continuada, ele tem que ser um par avançado. E ele tem que ser uma pessoa que se especializou em entender o professor como estudante, e não só o estudante da sala de aula. Tem essa diferenciação. E é aqui que a gente traz, né? Aí agora eu vou trazer um pouquinho da pesquisa, a importância da mediação, a importância desse formador. A gente precisa entender quem é esse formador, saber quem está lá na sala de aula hoje, para que a gente possa prover para os formadores que estão atuando nas secretarias de educação formações apropriadas, voltadas para o seu exercício profissional, que não é estar na sala de aula com os estudantes, o exercício profissional do formador é atuar com os professores, para que eles possam, de fato, mediar experiências de qualidade para os professores. Tem uma questão, né, no título dessa conversa que eu coloquei, tem uma questão super importante, que é a gente pensar uma formação de qualidade, lá quando eu mostrei aquela contraposição, né, entre os estudos que dão certo com os estudos que têm falhado. Os estudos que dão certo são os estudos que pegam lá, sei lá, pessoa super especialista da Universidade de Columbia, de Stanford, de Harvard, que está ou desenhando o programa, ou essa própria pessoa está fazendo a formação dos formadores. Acontece que essa pessoa não dá conta de chegar em todos os professores. Eu posso até ter um desenho de formação muito bom, muito bem amarradinho, de qualidade, mas se eu não tenho esse mediador que chega nos professores, eu não vou multiplicar a Hilda Borco por 200 para dar conta de fazer formação para todo mundo. E aí, como que eu faço essa escala de qualidade? Como que eu faço chegar nos professores algo de qualidade? Eu olho para a figura do formador. Eu penso no desenvolvimento profissional deste formador, né? Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei com umas 2 secretarias de educação aqui na pesquisa, eu já trago os dados para vocês. Mas uma dessas secretarias, que é gigantesca, tinha 1.000 formadores. Formar 1.000 formadores não é de outro mundo. Agora, formar 200.000 professores começa a ficar desafiador. Se eu quiser diretamente chegar no professor, mas eu consigo, pela via do formador, chegar no professor. Só que qual que é o ponto? E aí é a problemática de pesquisa e o que eu trago aqui para a gente pensar. Para eu formar este indivíduo, para eu formar esse formador, considerando que ele é o meu aprendiz, né? A gente está pensando, é a bonequinha russa em suas múltiplas camadas, né? Para eu olhar para o formador de professores enquanto um aprendiz, para entender quais são as suas necessidades e como eu atuo sobre ele, eu preciso saber quais são seus pontos de partida. Eu não sei quantos aqui conhecem o How People Learn, os estudos, né, que um pouco sistematizaram o que a gente sabe sobre processos de aprendizagem e o que são os elementos muito estruturantes desses processos de aprendizagem, mas uma coisa que é indiscutível dentro das ciências de aprendizagem hoje em dia é a importância de engajar os aprendizes a partir dos seus conhecimentos prévios, de onde eles estão partindo, quais são as concepções que eles trazem.
Então, nesse estudo, que é a minha tese de doutorado, o que eu busquei entender é o que está acontecendo hoje? Quem são esses formadores? Quais são os pontos de partida? E para onde que a gente tem que ir se a gente quiser considerar esses elementos que a gente traz da literatura enquanto elementos estruturantes, enquanto algo que tem um potencial de desencadear formações de qualidade para os professores. Na pesquisa como um todo, eu investiguei 4 perguntas, né? Primeiro, que conhecimento sobre formação continuada os formadores reportam ter e o que prediz esse conhecimento, ou seja, da onde que vem esse conhecimento? A gente consegue mapear que é mais potencial para desencadear um tipo de conhecimento ou outro? Que práticas os formadores reportam quando que eles reportam utilizar quando eles facilitam a formação continuada? Em que medida diferentes tipos de preparação que eles recebem predizem conhecimentos e práticas dos formadores? E, por fim, né, eu não vou conseguir trabalhar todas aqui com vocês, mas eu também busquei investigar, por meio de uma estratégia de simulação, como que eles põem isso em prática, trazer alguma proxy deles em prática, em atuação, para promover a aprendizagem dos professores. Qual que é o modelo teórico que sustentou a minha investigação aqui? Eu parti desse modelo da Prediger e colegas, que pensa os níveis de formação continuada no modelo de 3, elas chamam de 3 tetraedros, né? Que são essas pirâmides aí. Nesse primeiro nível aqui, não sei se vocês conseguem, acho que eu consigo apontar aqui, haha. É isso? Apontadora laser, ó. Aqui nesse primeiro nível, a gente tem a sala de aula, que, né, na sua complexidade, ela é composta por professores, os recursos da sala de aula, o conteúdo, né, o currículo específico disciplinar e os estudantes. Tudo que está aqui dentro, essa sala de aula, né, a aprendizagem, ela é o resultado da interação entre esses elementos todos aqui. Tudo que está aqui dentro, eu imagino que esteja pequenininho, mas se vocês observarem aqui, tem um pequeno tetraedro nessa pontinha. Tudo que está aqui dentro é o objeto do conhecimento da formação continuada. Na formação continuada, ele é um tetraedro paralelo. O professor aqui, ele está ocupando o lugar de aprendiz, tá vendo? O que significa que a aprendizagem da formação continuada é o resultado da interação entre professores, formadores, os recursos e o conteúdo que é a sala de aula. A sala de aula é o objeto do conhecimento, é o conteúdo, o currículo da formação continuada, e o professor está ocupando um lugar de aprendiz. O que significa que este formador ele precisa ter conhecimentos específicos sobre quem é esse professor como aprendiz. Não basta que ele só saiba sobre a sala de aula. Ele tem que saber sobre o professor. Ele tem que saber sobre os recursos da formação. De tal modo que a formação deste formador, que está aqui nesse último nível, né, o Facilitator PD Level aqui, é exatamente o nível de formação continuada do formador, ele tem que olhar para esses 2 conjuntos aqui de complexidade. Ele tem que olhar para a sala de aula, evidentemente, um formador tem que ter esse amplo conhecimento, mas ele tem que olhar para esse espaço de atuação dele e para esse indivíduo que é o professor e para os recursos que são apropriados para a formação deste professor dentro do espaço formativo. Tudo bem? É desde essa perspectiva que eu vou tentar entender aonde que está parando o conhecimento do formador, em que camadas esse conhecimento está acontecendo. E aí, enquanto modelo teórico de análise, o que eu vou pensar? Eu categorizei tipos de conhecimento, né? Pensando nessa literatura, naquelas evidências que a gente tem sobre o que funciona e o que não funciona na formação continuada, eu tentei agrupar um pouco esses 5 tipos de conhecimento, então, desde o conhecimento disciplinar, a área de ensino na qual esse professor, esse formador está formando os seus colegas, os outros professores, se ele tem conhecimento sobre o desenho específico de formação continuada, se ele tem conhecimento sobre ferramentas e artefatos que são potentes para a aprendizagem docente, que é essa camada aqui, né, os recursos da formação continuada, se ele tem conhecimento sobre os professores
quem são esses professores, quais são suas características enquanto aprendizes, ou seja, conhecimento sobre aprendizagem de adultos em contextos profissionais, e quanto que ele conhece sobre estratégias de construção e manutenção de comunidades de prática, que é um elemento lá da literatura que demonstra que tem mais potencial para aquela formação do professor enquanto expert adaptativo. Nessas trocas mediadas com seus pares, isso acontece. A ideia aqui, né, o modelo teórico é que esses conhecimentos, eles se relacionam com práticas que a gente sabe que são eficazes dentro do espaço formativo. Então, práticas centradas nos professores, ou seja, entender que o professor é o aprendiz e ele está no centro, e a gente vai utilizar metodologias ativas para a sua atividade. O uso de representações da prática, então eu vou buscar, né, investigar o quanto que esses formadores, de fato, lançam mão daquilo que a gente sabe que é um artefato que representa, que traz a sala de aula para dentro da formação, que é um bom preditor dessa formação eficaz, se o planejamento ele é feito centrado no professor e se, de fato, a gente tem indícios de que ali vão se construindo comunidades de prática profissional. E aí, eu também busco entender da onde que vêm esses conhecimentos que levam a essas práticas. Quais são as fontes de conhecimento que podem nos ajudar a entender estratégias melhores ou de onde que eles estão trazendo aquilo que hoje eles fazem para que a gente possa desenhar formações de qualidade para esses formadores. E aí eu categorizei aqui, né, em 4 elementos que podem ser bons preditores desses conhecimentos, que são a educação formal, ou seja, a formação inicial dessa pessoa, se ela fez ou não fez um mestrado, uma especialização, os anos de experiência que esses formadores têm, se eles receberam uma formação que é específica para ser formador, então se eles reportam terem, né, participado de algum curso, de alguma formação voltada especificamente para a prática de formação continuada, e o conhecimento observacional, ou seja, o quanto que eles aprenderam olhando os seus colegas, os seus pares, atuando enquanto formadores e reproduzem aquilo, tal qual professores fazem com relação aos seus antigos professores, né? Muito professor acaba emulando as práticas dos seus colegas. Eu utilizei uma metodologia mista de análise, então eu tive tanto coleta de dados quantitativos, eu rodei um questionário com os formadores dessas secretarias de educação, quanto eu fiz uma análise qualitativa por meio de entrevistas, então minha pesquisa ela lançou mão de métodos mistos, eu entrevistei 285 rodei o survey com 285 formadores e entrevistei 30 pessoas dessas 2 secretarias de educação. E aí, na combinação desses dados, eu fiz a minha análise a partir desses elementos. Só para trazer aqui um pouquinho, né, desses instrumentos, eu utilizei o survey, embora seja um instrumento, né, que a gente sabe que tem suas limitações, porque ele é pautado na percepção, né, a resposta ela é pautada na percepção, ele é também um instrumento, se bem desenhado, se pautado em estratégias específicas, né, de se restringir aos construtos de interesse dessa análise, ele é um instrumento com muita potência para a gente conseguir alcançar um número grande. Qual que era a minha ideia aqui, né? Eu acho que olhar para uma pesquisa qualitativa é super importante, porque ela dá muito dos comos e das vozes desses indivíduos, mas ela não me dá a fotografia do todo. Ela não me permite fazer grandes generalizações. E aí, a minha estratégia aqui um pouco foi combinar esse elemento, né, de ter a fotografia do todo, então ter uma amostra grande de formadores das 2 redes de ensino, combinada com entrevistas que foram em profundidade nos mesmos construtos que estavam previstos no questionário. E esses instrumentos, eles foram validados de diversas maneiras para que a gente pudesse afirmar com alguma certeza de que cada um dos elementos dentro do questionário correspondiam aos construtos que eram, só voltando aqui, que eram basicamente esses construtos aqui. Eu tentei transformar isso em perguntas desse questionário para observar o quanto que eles estavam representados na prática dos formadores. Então, os meus participantes foram 285 formadores de 2 secretarias de grande porte do Brasil, uma amostra majoritariamente feminina, branca, com pessoas com uma média de experiência bastante alta em sala de aula, né? São professores que passaram um tempo longo dentro de sala de aula e se tornaram formadores. A amostra é bastante
similar ao que a gente olha hoje nos próprios professores, né? A gente tem aí um percentual alto, pelo menos das capitais, né? Professores de capitais e estados mais ricos do Brasil, pelo menos. Eles têm 50% da amostra possui especialização lato sensu, 21% da amostra tem pós-graduação stricto sensu, e um percentual menor tem só o nível de graduação. E aí eu vou compartilhar alguns achados que ajudam a gente a refletir sobre caminhos possíveis, né, onde a gente está partindo e quais são os caminhos para pensar a formação desses indivíduos. Primeiro, pensando os conhecimentos dos formadores, o que a gente observou de um modo geral, e depois eu vou mostrar alguns números para vocês. A maioria dos formadores destaca que o conhecimento que eles possuem, né, que eles percebem ter em maior quantidade, é o conhecimento sobre o ensino, ou seja, aquele conhecimento de quem está na sala de aula. Quando a gente vai olhar para o conhecimento sobre os professores enquanto aprendizes, né, de todos os conhecimentos necessários para conduzir a formação, esse é o conhecimento que eles reportam ter em menor quantidade. E isso é muito interessante quando a gente contrapõe esse dado com uma outra porção do questionário que pergunta para eles assim, mas o que mais influenciou a construção do seu conhecimento? E a imensa maioria dos formadores reporta que o que eles fazem enquanto formadores na sala de aula, 60% deles, foi influenciado primeiramente pela experiência deles enquanto professores na sala de aula. O segundo ponto, né, que mais influencia é o conhecimento observacional, estar em informações de pessoas que eles admiram e eles tentam emular de alguma forma aquelas práticas. E aí, isso não é ruim em absoluto, né? É muito bom que eles tragam esse conhecimento da sala de aula, porque traz muita legitimidade e repertório para aquilo que eles estão fazendo. Mas qual que é o problema disso? Na média, o que eles vão fazer, se eles estão mobilizando basicamente conhecimentos de sala de aula para serem formadores, é tratar o professor enquanto um estudante de educação básica. É lançar a mão de estratégias que eles lançariam dentro de uma sala de aula de educação básica. Então, do ponto de vista, né, da política pública e de como a gente pensa experiências formativas para formadores, é muito importante a gente considerar que eles vêm já com esse repertório, mas que tem uma camada que não está posta e que precisa ser trabalhada com eles, né? Quando a gente olha para os números mais qualitativos aqui da nossa pesquisa, o que a gente percebe que são bons preditores de conhecimento aqui? Os conhecimentos específicos dos professores, aqueles que são conhecimentos próprios da formação continuada, né? Como desenhar a formação continuada eficaz, quais são as ferramentas, os artefatos, quem são os professores e quais são as estratégias de construção e manutenção de comunidade de prática, o único preditor para esse tipo de conhecimento que a gente encontra na pesquisa é receber formação específica para ser formador. A pessoa pode ter mestrado, a pessoa pode ter doutorado, a pessoa pode ter 2 especializações. Isso, por si só, não faz com que ele desenvolva o conhecimento próprio da formação continuada. Se ele não recebe uma formação voltada para o ato de facilitar a aprendizagem de professores, ele não vai desenvolver conhecimentos que, como eu vou mostrar na sequência, são preditores de práticas mais eficazes, dentro daquilo que a gente percebe na pesquisa sobre formação continuada. Quando a gente vai olhar para a prática dos formadores, também tem algumas questões interessantes, né? O uso mais frequente que a gente observa dessas práticas que eu mostrei lá no modelo teórico são as práticas centradas nos professores. Então, tanto na pesquisa qualitativa, nas entrevistas, quanto no questionário, a gente percebe que os formadores, eles trazem muito a ideia de que é uma experiência dialógica, que os professores têm muita oportunidade de trocar com seus pares, que eles estão colocando a mão na massa, eles usam muito a expressão mão na massa, né, de aprendizagem ativa. Só que, por exemplo, é muito baixo o reporte de artefatos da prática, de coisas que a gente sabe que
indicariam que essa aprendizagem ativa de fato está voltada para o que acontece na sala de aula, de fato está voltada para o desenvolvimento profissional específico desses professores. Também é interessante, quando a gente contrapõe esse fato com o uso do tempo, que a gente não tem menos da metade do tempo, quando a gente pede para eles dizerem quanto tempo eles gastam com cada coisa. Menos da metade do tempo da formação está sendo dedicado para aquilo que seria enquadrado em aprendizagens ativas, ou seja, momentos em que os professores estão engajados na tarefa ou engajados com seus pares. A gente tem um tempo muito grande, né? 37% do tempo da formação, na verdade, é composto por informação. É aquele momento que a gente fala da política da secretaria, dos informes, passa o resultado do SAEB, toda a burocracia esperando o professor chegar, porque isso é uma coisa que eles reportam muito, né? Se perde muito tempo com os atrasos, por exemplo, e 20% desse tempo está sendo gasto com foco no formador. Ou seja, a gente tem aqui indícios de que eles sabem mais ou menos para onde ir, mas não tem ferramentas de como fazer isso funcionar da melhor maneira possível para garantir a qualidade do professor. Aqui tem um exercício, né? A gente, obviamente, está falando de correlação, né, gente? Não é um estudo causal, eu não fiz nenhum experimento, mas é interessante observar que daquilo que é mais específico, que é mais difícil de você fazer sem ter repertório, que são os usos de representação da prática, o planejamento centrado no professor e a construção de comunidades de prática, para além, né, de aprendizagens ativas mais genéricas, eu só observo correlações com aqueles conhecimentos que são muito específicos. Conhecimentos sobre como desenhar experiências formativas eficazes, sobre ferramentas e artefatos, sobre quem são os professores e quais são suas características enquanto aprendizes. Ou seja, parece, né, o que a gente interpreta quando a gente vê esses resultados? Que existe um indício forte aqui de que se esse formador tem mais repertório sobre coisas que são próprias do ato de fazer a formação continuada, ele vai ter práticas mais associadas àquela formação eficaz. Isso vai estar mais presente no seu fazer, no seu cotidiano, enquanto formador. Aí aqui só, brevemente, eu quebrei nessa análise um pouco o que eles tinham de conteúdo nas suas formações, ou seja, o que os formadores aprenderam, aqueles que disseram que receberam, é um recorte aqui, né? Aqueles que disseram que receberam formações continuadas específicas para se tornarem formadores, eu perguntei para eles quais são os conteúdos que vocês viram, qual era o objeto do conhecimento dessa formação continuada. E aí a gente percebe que essas formações continuadas que trabalham com o desenho de experiências de aprendizagem de adultos e com o conhecimento pedagógico do conteúdo, elas têm uma correlação forte com o conhecimento desses formadores com relação, obviamente, ao desenho de formações continuadas, ao conhecimento deles sobre representações da prática e ao conhecimento deles sobre comunidades de prática. E formações continuadas cujo conteúdo era só em métodos de ensino mais globais, elas não têm nenhuma correlação com práticas específicas desses formadores, mas se ela está trabalhando com teorias sobre formação continuada e sobre estratégias de formação continuada mais voltadas para o desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo, a gente observa que isso tem uma correlação positiva com práticas que são associadas com a aprendizagem do professor, com práticas centradas no professor, com o uso de representação da prática e com conhecimento sobre comunidades de prática. Com relação à modalidade da formação, a única coisa que a gente encontra correlação é a formação deste formador precisa ter uma duração mais sustentada. Né? O que a gente percebeu, a nossa proxy aqui para formações mais longas são principalmente cursos de longa duração, pós-graduações, especializações voltadas para o ensino, né, de professores, voltadas para esse contexto específico de formação continuada, e elas têm relação com o conhecimento dos professores. Formações online não tem nenhuma correlação, nem com aumento de conhecimento, nem com o uso de práticas específicas. E aí, qual que é, né, um pouco a conclusão que a gente traz aqui? Hoje, na Secretaria de Educação, que professor, que formador que a gente tem? São formadores que têm muito conhecimento observacional,
eles têm uma formação, um conhecimento, né? Eles têm como fonte de conhecimento esse conhecimento observacional dos seus pares de maneira mais pronunciada e mais forte, a cor mais forte que representa, né, essa escala, essa gradação. Alguns que receberam formação específica para ser formador, formadores que têm um conhecimento vasto sobre a área de ensino, eles têm um repertório de conhecimento pedagógico do conteúdo razoavelmente grande e algum conhecimento sobre formas de desenhar formações eficazes, mas que basicamente estão colocando em prática elementos muito superficiais desse desenho de formação continuada de professores. Então, se a gente quer atuar para melhorar a qualidade da formação e se a gente quer atuar na transformação das práticas dos formadores para levar uma prática transformada na sala de aula, é fundamental que a gente atente para ampliação desse repertório nesses outros elementos. Né? Nesse conhecimento específico sobre o professor e como ele aprende, sobre os artefatos e o que leva, de fato, o professor a centrar a sua aprendizagem na prática de sala de aula, sobre como a gente constrói e sustenta comunidades de práticas entre esses professores e como eles colocam em prática esses outros elementos que a gente sabe estar associados à aprendizagem efetiva dos professores. Então, acho que é isso. Encerrei com 5 minutos de atraso. Desculpa, gente, me empolguei aqui falando, mas acho que a gente pode abrir aqui para as perguntas, se é que elas existem. Exatamente. Eu vou passar aqui a fala também para a Mari, que vai nos ajudar nesse momento de perguntas e respostas. Muito obrigada, Bárbara, por mostrar aí os resultados. A cabeça está assim, ó, né, fervilhando aqui com tantas ideias. E eu vou deixar a Mari chamar aí para perguntas, para o pessoal poder participar. Nós vamos até 2h30, pessoal, e esse momento de perguntas, desculpa, vai, desculpa, 3h30 aí no Brasil, e esse momento de pergunta vai até 3h20, mais ou menos, então a gente tem um tempinho para conversar. Fiquem à vontade. Mari, pode ir. Não recebemos perguntas por enquanto. Fiquem à vontade, ó. Vocês podem pôr a pergunta no chat, pode levantar a mão, se quiser mandar no privado também. Acho que Acho que a Aline mandou no privado aqui, a que para Aline mim tá aparecendo. Ela mandou no então, privado. Pediu para falar um pouquinho mais sobre o que são essas representações e artefatos da prática. É isso, Aline? Posso Isso me. mesmo, ela fez o positivo aqui que sim. Ah, boa, que eu não consigo ver todo mundo, que eu tô meio pinado aqui no meio da tela. Mas o que são essa ideia de representações da prática? Ela vem dos estudos de aprendizagem centrada na prática dos professores. Então, acho que uma das principais pesquisadoras que discute isso é a Pam Grossman, que está na Penn State, ou UPenn, ela é professora da UPenn hoje em dia. E o que eles trazem que são representações da prática? São instrumentos que estão dentro do espaço de sala de aula, que conseguem materializar a sala de aula enquanto objeto de investigação no contexto da formação continuada. Então, por exemplo, o professor quer discutir incompreensões comuns dos seus alunos ou maneiras de pensar a resolução de problemas matemáticos. Trazer respostas de alunos a atividades que, por exemplo, responderam àquela situação problema por caminhos diferentes, para que a gente discuta esse caminho de pensamento, esse caminho, isso é uma representação da prática. Isso é um tipo de representação da prática. Uma filmagem de sala de aula, onde eu tenho um professor executando um determinado movimento que a gente fala, por exemplo, o professor fazendo uma intervenção para fazer atribuição de status para os estudantes, num grupo, num trabalho em grupo. Isso é uma representação da prática. Como que fala? Uma transcrição de um diálogo entre alunos, no qual esses alunos, por exemplo, estão discutindo uma situação problema e estão trazendo pontos de vista divergentes, isso é uma representação da prática. Um plano de aula ou 2 planos de aula diferentes, elaborados por professores distintos, são representações de prática. Então, não tem um modelo, né? Acho que tem múltiplos modelos
E o ponto-chave do que a gente denomina representação da prática é entender assim, o que eu estou estudando neste momento da formação e o que lá da sala de aula eu posso trazer para esse espaço que melhor ajuda o professor a construir um conhecimento sobre a relação entre o conceito teórico e a prática específica que a gente está discutindo. Então, se eu estou discutindo misconceptions, né, incompreensões dos estudantes, trabalhar com transcrição de diálogos, de falas desses estudantes, ou com instrumentos avaliativos e respostas dos estudantes, aí é uma baita representação da prática. Se eu estou trabalhando mais discutindo com os professores gestão de sala de aula e estratégias para fazer essa gestão, eventualmente uma filmagem de sala de aula é uma representação de prática melhor. Então, acho que esses são acho que o ponto-chave aqui, né? Tem uma série de papers no livro sobre core practices, que foi editado em 2019, se eu não me engano, tem um capítulo inteiro só sobre representações da prática, que é bem elucidativo, acho que nesse sentido, mas tem alguns artigos sobre o tema que são super legais, assim, que vale a pena dar uma olhada. Não sei se eu respondi, Aline. Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, Júlia, tudo? Eu sou a Júlia, eu sou orientadora pedagógica de uma empresa de educação tecnológica. E quando eu apresento algumas assessorias para as escolas, eu observo que o professor ele se coloca muito numa defensiva, né? E quando a gente coloca eles naquele espaço de relatar práticas, a gente conseguir dar algumas ideias para eles, eles se sentem muito mais à vontade de mostrar também a sensibilidade que eles têm durante aquele dia a dia, né? E como é importante a gente enfatizar muito essa diversidade. Porque o que acontece? O professor ele não vai ter sempre o material pronto, como tu tinha comentado no início da formação, né? Que os professores eles têm que lidar assim com uma sala de aula diferente, com os alunos diferentes, então sempre a gente precisa se inovar. E eu achei bem interessante essa tua fala de a gente também se colocar no lugar do outro como pedagogos, né? Porque eu também sou uma pedagoga, mas sim colocar eles mais à vontade para a gente poder dar algumas ideias e trabalhar em conjunto, né? Perfeito. E vou pegar, você não fez uma pergunta, mas já que você colocou um ponto, acho que sempre a gente pega um fio para amarrar aqui, Júlia. Você falou da defensiva dos professores, né? Quando a gente estuda, e aí é um objeto do conhecimento para o formador, que tem a ver com o aprendiz específico dele, que é o professor. Quando a gente estuda aprendizagem de adultos e contextos profissionais, andragogia, uma das coisas que a gente sabe é que esse adulto, ele vem de um contexto em que ele é respeitado profissionalmente, ele vem de um contexto que ele tem um vasto repertório de atuação, que em alguma Com medida está certeza. funcionando, porque ele está empregado, certo? Ele segue ali na profissão que ele está exercendo. Com Então, certeza. é desafiador você... E vem para um contexto, muitas vezes, de formação, com esse histórico de que essa formação ela é uma obrigação. Imposta, É né? que você é muito jovem, mas assim, É. quando eu comecei a dar aula, ainda se usava o termo reciclagem, né? Hum, Ainda tem gente que usa o termo capacitação, né? Que de alguma maneira vai entrando no inconsciente das pessoas como uma perspectiva de que a formação está ali porque ele não é capacitado o suficiente, porque ele não é exato. bem formado. Eu tinha colegas que falavam, para que que eu preciso de formação se eu já sou formada? E aí parecia que aquilo era uma obrigação que desqualificava. Então, tem uma Uhum. coisa da postura do formador que você precisa, né, trazer para a sua atuação e que não é fácil fazer, que é você propor para essas pessoas o convite para uma aprendizagem coletiva e esse entendimento de que Uhum. aquilo está atuando no seu profissionalismo. E tem estratégias específicas que a gente faz porque assim, não é porque essa pessoa é experiente, eu estou respeitando, né, o seu histórico e a sua carreira, que também não tenha problemas na sua atuação. E aí tem uma Claro. coisa que é muito comum a gente observar em professor, que é assim, professor gosta muito de falar da boa prática. Professor, gestor, né, Nayara? A gente sabe que falar de boa prática todo mundo gosta. E aí a gente que a secretaria faz evento de boa prática, compartilhamento de boa prática, tudo é boa prática.
Mas a gente aprende muito mais com a problematização das práticas, Uhum. com a possibilidade de trazer aquilo que não funcionou dentro da sala de aula, mas fazer com que o professor se sinta seguro para esse compartilhamento não é trivial. É muito difícil. E aí, o que que a gente faz? Por exemplo, primeiro, e aí tem a ver com estratégia de construção de comunidade de prática, né? Primeiro, a gente vai trazendo situações que são de fora do grupo. Então, por exemplo, o uso de estudos de caso. Eu trago um estudo de caso com um problema que eu sei que é recorrente, com uma prática que não é necessariamente adequada, mas eu sei que é comum entre os meus professores, para ele ser analisado. Mas quem fez foi a professora Carolina, não fui eu, não foi a Nayara, não foi a Uhum. Aline, não foi a Fernanda. Né? E aí a gente discute a prática da Carolina. Daí sempre vai ter uma, mas eu já fiz isso. E aí você vai Uhum. trazendo esse professor para um lugar de conforto em que ele não precisa se expor inicialmente para trazer uma coisa que é problemática, mas a gente consegue discutir o problema em si. É Sim. preciso que você tenha uma duração sustentada dessa formação continuada para que vínculos sejam construídos e, portanto, esse professor se sinta à vontade de compartilhar esses outros elementos. É importante que a gente construa com os professores estruturas de compartilhamento de devolutivas. Porque dar devolutiva para o par não é uma coisa que a gente aprendeu a fazer. Devolutiva Sim. estruturada, devolutiva que foca na prática e não no indivíduo. Então, tudo isso são Uhum. construções que a gente vai fazendo no processo formativo que requerem do mediador repertório e experiência que, na média, as pessoas não têm oportunidade. É isso, é uma tese de doutorado, né? Eu ia ficar aqui um dia inteiro falando dos achados do negócio. Tem 50, sem brincadeira, tem 50 tabelas na tese, mas uma das coisas, por exemplo, que é interessante, que eu pergunto lá para eles, é como você virou formador? E aí a maioria deles respondem que é assim, eu fui convocado, as pessoas achavam que eu fazia alguma coisa, mas isso qualificou essa pessoa para ser formador. Ela não recebeu nenhuma formação, ela simplesmente foi jogada ali naquele espaço. E essa é a história Uhum. de 90% dos formadores. Foi a minha história como formadora, né? E aí eu vi isso se Sim. repetindo em outros lugares, em outras redes de ensino, completamente diferentes. Então, se a gente não atenta para isso, de fato, a gente não garante a qualidade das experiências de aprendizagem dos professores. E professores que vão para formações nas quais eles não se sentem respeitados, nas quais eles não veem o diálogo com os problemas que eles estão enfrentando na sala de aula, eles desengajam. Daí a pessoa vai ficar mesmo no Zap, na revistinha da Avon, daí Uhum. não tem muito milagre, né? Claro. E até um investimento da própria escola, né? Para a gente levar em conta essa atividade formativa como um grande grupo se sentindo à vontade, né? Exato. Porque é uma questão estrutural também, né? Uhum, com certeza. A gente tava com um probleminha no chat aqui que me avisaram. Obrigada. Então, não sei se alguém tentou usar o chat e não conseguiu. é, E quiser ainda mandar, acho que a gente tem tempo para mais uma última Ah, pergunta. gente, olha que interessante, as perguntas estão vindo todas para mim, Ah, então você é a dona das perguntas. mas eu não tenho nada a ver com isso, gente, não fui eu. Eu não fiz nada, eu juro. Tem duas pessoas, a Tatiane Bassan e a Elaine Santos, que pediram indicações bibliográficas. Ó, tem um monte de indicação bibliográfica, e depois eu posso até, Mari, passar para vocês o nome das referências para vocês colocarem na, como é que chama? Descrição do vídeo. Porque eu sou uma pessoa analógica, tá, gente? Desculpa. Mas eu tô particularmente, por um acaso, com duas referências que, assim, são em inglês, então é uma limitação. Acho que as referências que nos ajudam a pensar de maneira mais prática, elas estão em inglês, né? A gente tem pouca bibliografia disso traduzida para o português, mas que eu acho que são bons livros que valem o esforço de usar, de repente, um leitor auxiliar, um ChatGPT, um Google Tradutor, para dar acesso a essas leituras. Um livro é um marco, assim, de formação continuada, que acho que é meio uma bibliazinha de todo mundo que trabalha. Aquelas autoras lá daquele estudo que eu falei que, das coisas que davam certo, todas elas citam essas autoras aqui, que chama Designing Professional Development for Teachers of Science and Mathematics.
é da área de ciências e matemática. Eu acho que tem muita coisa publicada de formação continuada na área de ciências e matemática, mas que a gente faz a transposição para as outras áreas, né? Não precisa, eu não sou formadora nem de ciências nem de matemática, e eu me beneficio muito dessa leitura. A Laux Horsley e as colegas, né, são várias autoras, são excelentes, assim, é um livro muito didático, depois a gente passa direitinho para vocês a referência. Então, essa é uma referência que eu acho muito, muito positiva. Esse livro da Sharon Marianne e da Laura Bierema, que chama Adult Learning, Linking Theory and Practice, também é minha segunda bibliazinha sobre aprendizagem de adultos. É um livro que eu leio, releio e fico aprendendo em muitas camadas, assim, eu acho que me ajuda bastante a pensar essas dimensões do professor enquanto um aprendiz, enquanto alguém que está investigando esses processos de aprendizagem. A Hilda Borco, que é uma professora, hoje ela é da Universidade de Stanford, mas ela era professora da Universidade de Colorado, e ela fez uma parte substancial da pesquisa. Tem um grupo de professoras da Universidade de Colorado Boulder que tem uma pesquisa muito bacana sobre formação continuada de professores, e agora eles estão lá em Stanford com uma pesquisa voltada para pensar o desenvolvimento de formadores especificamente. Então, acho que essa é uma outra referência. A Pradiger, que é aquela referência dos tetraedros que eu coloquei nos slides também, é uma baita referência que vale a pena vocês buscarem também. Acho que essas são, sei lá, referências, pontos de partida bastante ricos para pensar a formação continuada. A Aline mandou uma pergunta que posso? Tem um minuto, Mari? Ó, Pode se sim. puder responder. Quando fazemos uma formação para formadores sobre um tema X, a modelização, a inserção da representação de artefatos e outros aspectos podem funcionar de forma transversal? Ah, excelente pergunta, Aline. A gente tem que pensar, lembra dos tetraedros? O que é modelização para o formador? É modelizar eles no lugar do professor e você no lugar do formador. O que é o artefato da prática num contexto de formação de formadores? Fala de professor na formação continuada, planejamento de professor na sala de aula. Claro que eu posso ter, né, dependendo do foco, em algum momento eu vou trazer também os elementos da sala de aula, porque pode ser que uma parte dos componentes dessa formação seja desenvolver e ampliar o repertório desse formador sobre a questão da aprendizagem em si, um aspecto específico do currículo, em algum momento. Mas se o foco dessa formação é o desenvolvimento dele enquanto formador, essa modelização tem que considerar qual é a camada que a gente está trabalhando com ele. E aí o artefato, evidentemente, é o artefato da formação, é um vídeo, uma gravação de uma formação, é um diálogo entre professores dentro de uma formação, um estudo de caso voltado para uma formação. Então, acho que esse é um elemento. Tem uma pergunta as escolas públicas e privadas. Acho que sim e não. Acho que os desafios podem ser outros, e aí o objeto do conhecimento, evidentemente, vai ser ajustado, mas o que fundamenta a ação do formador tem que ser a mesma coisa. O formador tem que levar em consideração todos esses aspectos, independente se o público-alvo dele é o professor da escola pública ou o professor da escola privada. Qual é a camada onde isso se diferencia? O professor, ele é o aprendiz, certo? E eu tenho que conhecer meu aprendiz a partir dos seus conhecimentos prévios, a partir das suas características sociais, culturais, o seu espaço de atuação. Se a gente for só descer nesse nível, né, conhecer o professor enquanto aprendiz, o que importa aqui? Quando eu vou fazer a formação, a gente entende qual é o contexto de atuação desse professor, e esse contexto vira parte do meu repertório para planejar a minha formação e dialogar com o contexto de atuação dele. Acho que esse é o elemento estruturante. Acho que eu estourei os tempos, né? Desculpa, gente, eu falo mais que o homem da cobra, perdão. Eu acho que só que o Carlos tinha escrito aqui em cima, só para complementar aí essa reflexão que ele fez, que é que o desafio é o educador e a escola se perceberem coletivamente, com ações Ah, isso eu vi. desenvolvidas e voltadas para uma construção coletiva dessas aprendizagens. De fato, né? Porque a gente não vem, por isso que um dos elementos é Carlos, né?
um dos elementos, Carlos, que a gente coloca como estruturante do conhecimento do formador é essa capacidade de construir comunidade de prática, porque estar ocupando o mesmo espaço, estar sentado na mesma mesa de reuniões, semanalmente, não faz daquele grupo uma comunidade de prática. Não faz com que eles se entendam um espaço de troca e construção coletiva de conhecimento, né? E aí é preciso lançar mão de estratégias e de repertórios para esta construção de comunidade de prática. Então, isso é estruturante se a gente quer garantir qualidade na formação dos professores também. É isso, né? Acho que eu encerrei aqui nas perguntas, talvez. I hope so. É, acho que é isso, né? Tô vendo, tô aqui olhando o chat também, vendo algumas considerações. Deixa eu ver, tem mais coisa. Ok. Ok, tô vendo. Mariana, você já falou, né, das perguntas de Aline e Matheus, né? Já. Sim. Então tá bom, tá bom. Eu vou só começar aquela parte muito ruim, que é de terminar a conversa. Eu quero agradecer imensamente, Bárbara, pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. Foi muito bacana te ouvir. Eu acho que tem muito para continuar a conversar, né, sobre isso. E eu quero também estender esse agradecimento a Mariana e Nara, especialmente, que são parte aqui da iniciativa Paulo Freire e que trabalharam aí arduamente, como sempre, né? E com muito brilhantismo para fazer esse encontro acontecer. Muito obrigada, Mari, muito obrigada, Inara. E, assim, de uma maneira completamente feliz. Eu quero agradecer a todos vocês, todas vocês que participaram desse seminário com a gente. Foi maravilhoso ver, está sendo maravilhoso ver essa sala cheia de pessoas super interessadas. A gente está com a sala cheia do início ao fim. Muito obrigada por estarem com a gente. A Mariana colocou aqui para vocês mais uma vez um post no chat para vocês também nos seguirem no Instagram. Nosso Instagram é @Paulo Freire Initiative. E vocês podem também anotar aí nosso e-mail, se tiverem qualquer assunto para tratar conosco e quiser saber mais sobre a gente, você consegue também entrar no nosso grupo de WhatsApp aberto para a comunidade. Tem um formulário bem curtinho que a gente pede para responder e o link dele também está aí no chat. Então, vem participar com a gente, porque tem muita coisa para acontecer. Esse seminário foi o último desse primeiro semestre de 2024, e a gente retoma os seminários no primeiro semestre letivo, no semestre letivo que vem, que começa em setembro. Muito doidão, mas é isso aí mesmo. Então, algumas coisas vão acontecer durante o período de férias aqui, né, que está iniciando agora em maio e vai até agosto. Mas a gente não vai parar não, né, Mari e Nara? Tem coisas aí para acontecer e a gente vai deixar vocês avisadas e avisados. Muito obrigada. Eu acho que é isso, né? Eu vou deixando a gente se despedir aqui. Podem mandar aí muito amor para a Bárbara, abrir o microfone, falar muito obrigada, que foi muito legal. E eu espero ver vocês aí em outras atividades da iniciativa. Muito obrigada por esse momento aí de encerramento do semestre no nosso seminário da iniciativa Paulo Freire em Colômbia. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada mesmo pelo convite. Vamos continuar essa conversa, né, Bárbara? Tem Vamos tanta sim, coisa para trocar. vamos Vamos que sim. vamos. Então tá, gente. Um beijo para Um vocês. abraço. Beijo, Tchau, Tchau, tchau. obrigada. tchau. Abraço. Tchau, tchau, muito obrigada. De nada, de nada. Tchau, tchau.